Glória a Deus, aleluia, amém. A paz, amados, a paz do Senhor Jesus. Você pode fechar os seus olhos aí por um instante e começar a glorificar o Senhor, aquele que preparou essa noite para nós, aquele que reservou uma palavra para o nosso coração, aquele que tem todo o poder, todo o domínio, que nada foge do controle das suas mãos. Você pode começar a levantar o tom da sua voz e exaltar o nome do Senhor e glorificar o nome de Jesus, o nome mais lindo, o nome mais santo, o nome mais poderoso, aquele que te trouxe aqui essa noite, querido. Pode ter certeza que você não caiu de paraquedas, não foi escolha sua estar aqui nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Ore calabachara labacei. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Deus é fiel, glória a Jesus. Gostaria de pedir para abrir para nós, projetar para nós, Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Abra aí na sua Bíblia, João 3,16. Eu poderia chamar muitas crianças para falar esse texto aqui nessa hora, né? Mas eu não vou fazer isso, até porque elas subiram. É um texto que todos nós conhecemos. Quem cresceu na igreja, cresceu ouvindo esse texto. Quem é cristão antigo também já ouviu muito esse texto. Muitos dos não cristãos, não crentes, também já ouviu esse texto e conhece esse texto. Da maior prova de amor de Deus por nós. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, diz assim. A King James, por gentileza. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler de novo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido, essa é a maior prova de amor que a terra já viu e que a terra vai ver. Por melhor que a tua mãe foi, por melhor que a minha mãe seja, por melhor que a sua mãe seja, a mãe mais perfeita desse mundo não se compara ao plano redentor de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque nós estávamos separados, nós estávamos condenados, subjugados nos nossos pecados, nós estávamos separados de Deus. Mas a Bíblia diz que antes da fundação do mundo o Senhor preparou, Ele imolou o Cordeiro e Jesus veio e pagou o preço da maior prova de amor que a terra já viu. E você é fruto desse amor. Você pode falar para o seu irmão, você é fruto desse amor. Por isso que você está aqui nessa noite. É só por isso, por mais nada. Não existiria igreja. Alguém consegue imaginar um mundo sem a igreja de Jesus na terra? Se o mundo já é um caos, alguém consegue imaginar se não fosse a maior prova de amor de Deus pelo homem? Nós não estaríamos aqui. E já não fosse o bastante, a maior prova de amor de Deus por nós. Jesus, Ele morre, Ele ressuscita e Ele ainda deixa um presente para nós. Quem? O Espírito Santo. Fala para o seu irmão, o Espírito Santo é o que nós temos de mais precioso nessa terra para enfrentar tudo. E a Bíblia diz o quê? Quando Ele deixa o Espírito Santo, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar o Espírito Santo e Ele vos guiará em toda a verdade. E Ele estará convosco até a consumação dos séculos. Mas não entristeçais o quê? O Espírito Santo. Jesus deixou o Espírito Santo
para estar conosco todos os dias. Mas ele disse, tem uma ordem na Bíblia: não entristeçais o Espírito Santo. É o nosso bem mais precioso. Da divindade, é a parte mais sensível, é o Espírito Santo. Tanto que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Nós estamos vivendo o ano profético para que a gente seja cheio do poder do Espírito Santo. O Senhor demonstrou o maior amor que a terra já viu na terra. E Ele deixou o legado, Ele deixou o Espírito Santo. E Ele deixou um conselho: não entristeçais o Espírito Santo. Da última vez que eu ministrei, o Senhor me deu essa oportunidade, pela misericórdia dEle. A gente usou um texto aqui, eu queria começar com ele também. Gálatas 5. Talvez você se pergunte, mas como? Como assim entristecer o Espírito Santo de Deus? O bem mais precioso que Ele deixou para nós. Gálatas 5, verso 18. A partir do verso 18. Ele diz que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias. Não disse? É uma promessa. Contudo, se sois guiado pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes: os que praticam não herdarão o reino de Deus. Vamos seguir. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade. Verso 23. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. 25. Se vivemos no Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. O Senhor quer encher a igreja do seu poder, da plenitude do seu poder. Irmão, e é outra coisa ser cheio do Espírito Santo. É outra vida completamente diferente. Tem o primeiro slide aí, primeira imagem que eu separei. Há 3 tipos de homens que a gente identifica na Bíblia, queridos. O homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Quantos querem estar sensíveis quando Deus falar? Faz toda a diferença. O homem natural, aquele que ainda não conheceu a Deus, ainda não aceitou a Jesus, vive longe do Senhor. O homem carnal já aceitou a Jesus, já se batizou, está dentro da igreja, ouve a palavra, mas vive uma vida de pecado. Vive uma vida sem a direção do Espírito Santo. Não tem mais temor e tremor do Senhor. Esse é o homem carnal. E o homem espiritual, aquele que deixa o Espírito Santo governar sobre a sua vida. Tem uma vida de oração, leitura da palavra, jejum, santificação. É um espelho de Cristo onde quer que esteja. Verso 25. Se andamos com Cristo, então o Espírito Santo, ele tem que direcionar a nossa vida. Desses 3, qual que você acha que entristece o Espírito Santo? A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. É o homem que está no fluxo do mundo, é o homem natural.
A ordem de Deus nessa noite é: não entristeçais o Espírito Santo. Você quer ser cheio? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Não entristeçais o Espírito Santo. É um risco que nós corremos. É uma luta, nós vivemos em guerra. O homem carnal já aceitou Jesus, já se batizou, está dentro da igreja, ouve a palavra, mas vive uma vida de pecado. Vive uma vida sem a direção do Espírito Santo. Não tem mais temor e tremor de Deus. Mas aquele que é guiado pelo Espírito, ele deixa o Espírito Santo governar sobre a sua vida. Ele busca ter uma vida de oração. Minha mãe, ela veio passar as férias aqui, final de ano. E ela estava num cantinho dela lá no fundo de casa. Tem a nossa casa e a gente fez uma casa no fundo e ela estava lá. E eu senti de ir lá fazer uma massagem no pé dela. Peguei e fui lá para o fundo e sentei com ela. Quem conhece a minha mãe aqui? Missionária Elizabeth. E eu comecei a fazer massagem. Mas eu sei que Deus tinha propósito nisso, pastor. Eu fui fazer uma massagem no pé dela. Fui ofertar. Ela não tinha me pedido. Eu senti de ir lá. Comecei a fazer massagem no pé dela ali. E conversando com ela. E na hora que eu estava fazendo massagem no pé dela, eu vi 2 manchas nos joelhos dela. Como é que estão os seus joelhos? Mulher de oração. Mulher que gemia nas madrugadas. Mulher que quando ia para a igreja levava lenço porque sabia que ia chorar diante de Deus. O Senhor me fez ver aquelas 2 manchas nos joelhos dela. E quantas vezes nossos joelhos estão limpinhos. Não entristeçais o Espírito Santo. O homem espiritual, ele deixa o Espírito Santo governar. Ele tem uma vida de oração, de leitura da palavra, de jejum, de santificação. E ele é um espelho de Cristo onde quer que ele esteja. Se sois guiados por Cristo, andai também em Espírito. O Senhor quer nos encher nesse ano, querido. Como foi falado nessa manhã, é a década do evangelismo, do evangelista. Mas é um ano profético de nós sermos cheios do Espírito Santo. Não tem como nós sermos cheios se nós entristecermos o Espírito Santo. Como estão os nossos joelhos diante do Senhor? Quantas e quantas vezes eu acordava, de Paula, na madrugada, com o gemido da minha mãe, orando nas madrugadas. Ela já tinha dormido, mas o espírito dela não parava de batalhar. Eis a pergunta nesse momento: como estão os nossos joelhos, queridos? Repito a pergunta: quem quer ser cheio do Espírito Santo? Nós queremos ser cheios do Espírito Santo, querido. Nós queremos, mas nós estamos em constante guerra entre aquilo que Deus quer. Porque o Espírito Santo, ele fala com a gente. O Espírito Santo, ele fala conosco. Mas ele está nos posicionando. Aleluia. Ele está nos purificando. Amém? Amém? Eu trabalhei de auxiliar de ourives. Acho que foi hoje de manhã que foi citado, né? Sobre o ourives. E eu vi o processo do ouro ser purificado, pastor. Eu lembro que o pastor citou uma vez. Mal sabia eu que isso ia fazer tanto sentido lá na frente. O ouro sendo derretido, ele pode estar sujo, o que for, pode ter o que for. Ele é purificado quando o fogo vem. E ali é feita uma peça nova, uma joia nova, enfim, toda polida. É isso que o Senhor quer estar fazendo com a igreja esse ano. Não entristeçais o Espírito Santo. O homem natural, ele vive segundo o fluxo desse mundo. O homem carnal está dentro da igreja. E olhando para a palavra, a minoria se encaixa aqui, ó. A gente vê quando Deus
na corrupção do gênero humano no livro de Gênesis, quando Deus ele decide mandar o dilúvio na terra. Só misericórdia. Só Noé e a sua família. Outra tipologia de que é a minoria. Antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, ele tira uma minoria. Aonde você acha que está a minoria aqui? Mas você liberou uma palavra profética, que você quer ser cheio do Espírito Santo. Amém? Glória a Jesus. Mas há um grande perigo aqui, que a gente corre, se a gente não se atenta, em estar dentro da igreja e não estar sendo guiado pelo Espírito Santo. Mateus, capítulo 12, verso 43. Aleluia, glória a Deus. Conforme você for olhando a sua Bíblia aí, vai glorificando o Senhor, querido. Em nome de Jesus. O Espírito Santo quer te encher, o Espírito Santo quer nos encher nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Muita gente está sofrendo. Muita gente está sofrendo na sua vida espiritual. Mateus 12, verso 43. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos, procurando descanso, mas não encontra onde repousa. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E retornando, encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. Verso 45. Diante disso, vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, passam a morar ali. E o estado final daquela pessoa torna-se pior que o primeiro. Assim também ocorrerá com essa geração má. Olha o risco que muitos correm quando estão dentro da igreja e já provaram do Espírito Santo. Porque esse é o trabalho do Espírito Santo, de limpar a casa, amém? Esse é o trabalho do Espírito Santo, de limpar a nossa casa. Quantos já não foram libertos? Quantos já não foram purificados? Mas a Bíblia fala que há o crente carnal, aquele que continua fazendo as práticas do velho homem. E muitos correm o risco de acontecer isso aqui, ó. Eu trabalho com leitura de energia, então eu trabalho num campo missionário. Eu trabalho na rua, com pessoas o dia todo. E eu estava tirando leitura num certo bairro aqui em Votuporanga e encontrei uma casa ali, uma família que a gente já acompanhou outras vezes, já aceitaram Jesus, enfim, tiveram um momento ali firme na presença do Senhor. E era uma família assim completamente destruída, irmãos. Completamente destruída. Para você ter uma noção, uma das pessoas da família já chegou a ficar endemoniada com uma faca na mão e pular um portão de, não sei, 1,5 metro, 2 metros, não sei. Pular o portão com um pulo só, endemoniado, com uma faca na mão. Tamanha era a opressão e o jugo do diabo naquela casa. Mas essa família foi liberta. Foi muito choro, enfim. E aí eu tive a oportunidade de passar nessa casa, nessa família. E aí eu conversei um pouco ali e eu continuei subindo. A hora que passou umas 2 casas eu escutei um monte de xingamento, um monte de palavrão. Eu falei, meu Deus. E eu falei, eu vou ter que voltar lá. E eu subi a rua, desci, entrei na casa, comecei a conversar com a pessoa. E ela falou, olha, tá tudo bagunçado na minha casa de novo. Minha mãe nunca teve, agora começou a convulsionar, da epilepsia.
começou a falar algumas coisas ali que estavam acontecendo. Meu filho não para de ter febre, criança pequena. Enfim, quando a gente lê esse texto o Senhor ministrou no meu coração e eu ministrei para eles. É muito sério, queridos. O Espírito Santo, ele limpou a casa. A Bíblia diz que quando o Espírito ele sai, ele procura lugares, outros lugares. E se ele volta, aquela casa que foi limpa, não está o Espírito Santo governando, a Bíblia fala que ele traz mais 7. O estado da pessoa se torna pior. Por isso tem muita gente presa. Muita gente presa. Porque não vive uma vida completamente cheia do Espírito Santo. A casa está vazia. E tem muitos tentando banalizar o pecado. Que o Espírito Santo ele coloque temor e tremor no nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com você, está ministrando no seu coração. Para que nós sejamos uma igreja livre. Uma igreja que não brinca de ser crente, não brinca com a palavra de Deus. Há um grande risco disso estar acontecendo com muitos. Mas hoje o Senhor denunciou isso. Hoje não, aliás. Essas semanas. Porque Deus fala, amém? Deus fala, amém? Deus fala o tempo todo para quem quer ouvir. E o Espírito Santo de Deus que não se engana fala conosco nessa noite. Você não vai ser mais o mesmo. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. 2 Samuel capítulo 11. Aleluia. 2 Samuel capítulo 11. Quantos sentem que nós estamos numa batalha travada no mundo espiritual, irmãos? Deus te ouviu, hein? Você sente que nós estamos numa guerra, amém? Glória a Deus. O texto diz assim, nós vamos ler aí do verso 1 ao verso 15. 2 Samuel capítulo 11. Na época da primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para as batalhas, o rei Davi enviou a Joabe, e com ele os seus oficiais, e todo o exército de Israel. E eles destruíram os amonitas, e sitiaram Rabá. Entretanto, Davi permaneceu aonde? Em Jerusalém. Verso 2. Um dia, após o almoço, Davi levantou-se depois de ter dormido um pouco, e foi passear, guarda bem essa palavra, passear no terraço. Amém? E foi passear no terraço do Palácio Real. Do terraço avistou o quê? Uma mulher que banhava-se. E notou que era mulher muito bonita. Davi desejou saber quem era aquela mulher. Ao que lhe informaram, o nome dela é Betseba, filha de Eliã, esposa de Urias, teu servo Eteu. Então Davi mandou que a trouxessem para ele e teve relações sexuais com ela, que havia concluído o tradicional ato de purificação em função do ciclo menstrual. Depois ela retornou para sua casa. Passado algum tempo, a mulher descobriu que havia engravidado e mandou um recado a Davi, contando-lhe: eis que estou grávida. Diante de tal notícia, Davi mandou esta mensagem urgente a Joabe: envia-me Urias, o Eteu. E Joabe prontamente mandou Urias a apresentar-se diante do rei Davi. Quando Urias chegou, Davi o saudou e lhe disse, e lhe indagou se Joabe e o exército estavam bem. Davi começou a enrolar ali, entendeu? Com Urias. E como estava se desenrolando a guerra, Davi começou a dar um migué com Urias. Depois dispensou Urias
e lhe recomendou: agora, pois, vai para a tua casa, lava teus pés e procura descansar um pouco. E assim que Urias saiu da casa real, foi-lhe mandado um presente da parte do rei. Contudo, Urias dormiu na entrada. Davi pede para Urias ir para a casa dele descansar. Era tempo de guerra. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde costumava dormir os guardas do rei, seu senhor. E não foi para casa. Essa informação é importante. Verso 10. Então informaram a Davi: Urias não foi para casa. E Davi se apressou a questionar Urias: não chegaste de uma viagem? Por qual motivo não foste para a tua casa? Presta bem atenção nesse verso. Urias prontamente respondeu a Davi: a arca da aliança, o exército de Israel e de Judá repousam em tendas. Meu comandante Joabe, ó meu rei, e os oficiais de meu senhor estão acampados ao relento. Como poderei eu ir tranquilamente para casa, comer, beber, deitar com a minha mulher? Por tua vida e por tua honra não cometerei, guarda essa palavra, tal deslealdade. Verso 12. Diante disso, Davi ordenou a Urias: fica ainda hoje aqui, e amanhã te despedirei. Assim Urias permaneceu em Jerusalém aquele dia todo e a noite seguinte. Davi o convidou a comer, ó Davi de novo. Davi o convidou a comer e a beber fartamente em sua companhia. O povo lá em guerra. E Davi. E à tarde Urias saiu, mas foi recolher-se na sua maca, onde repousavam os servos do seu senhor. Todavia, de novo, não foi para a sua casa. Presta bem atenção. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma mensagem a Joabe e a enviou por intermédio do próprio Urias. Escreveu Davi em sua missiva, coloca Urias no ponto mais letal da batalha. E retirem-se, deixando só. Já que ele não fez o que eu falei, põe ele na frente da batalha e sai de perto, no lugar mais perigoso, a fim de que ele seja ferido pelo inimigo e venha a morrer no campo de luta. Amém? Esse é um dos episódios mais tristes da Bíblia, onde Davi comete um adultério e um homicídio. Mas poxa, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Nós nos dissermos que nós estamos em guerra? Nós não estamos em guerra, igreja. Jesus está voltando, Jesus está às portas, e nós estamos em guerra. É uma batalha espiritual. A segunda imagem tem aí, Bruno? Fazendo um favor. Nós sabemos que tudo que nós lemos no Velho Testamento serve de espelho, serve de tipologia para a gente aplicar na nossa vida hoje. A guerra no qual o povo estava batalhando, para nós hoje, fala de guerra espiritual, de batalha espiritual. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e as potestades. Batalha espiritual está relacionado à obra de Deus, que também é uma guerra. A pagar o preço é uma guerra. Guerra contra o pecado é uma guerra, querido, declarada todos os dias. Nós temos que enfrentar essa luta, essa guerra. Guerra contra a nossa carne, o nosso eu. Guerra contra o nosso orgulho. Nós estamos em constante guerra. E o Espírito Santo nos convidando. Mas aonde Davi estava? No terraço. Nesse contexto, você sabe o que diz o terraço? Para nós hoje, terraço fala de indiferença. Enquanto uns estão guerreando, uns estão batalhando, uns estão pagando o preço, para que as portas da igreja continuem abertas, para que a palavra não cesse, para que a luz de Deus não se apague. Enquanto uns estão pagando o preço, outros estão no terraço, assim como Davi estava. Lugar de indiferença, lugar de comodismo, lugar de descaso, queridos, lugar de desinteresse.
Terraço fala no texto de frieza. O povo estava em campo de batalha. Se ainda Davi tivesse como Moisés e Arão, né? Naquele texto que eles estavam batalhando e Moisés está com as mãos levantadas, orando. Mas Davi estava no terraço. A Bíblia fala que ele foi passear. O tempo era de guerra, ele foi passear no terraço. Quantos de nós não nos vemos muitas vezes nos terraços, indiferente com aquilo que Deus está fazendo, indiferente com aquilo que Deus está pedindo para nós, querido? E o Senhor convida nós a sair do terraço, indiferente com aquilo que Deus está fazendo, com aquilo que Deus está propondo para nós esse ano. Comodismo, descaso, desinteresse, frieza espiritual. E muitas vezes nós servimos de pedra de tropeço. Porque a Bíblia fala que Urias, ele entendia que era tempo de guerra, não era tempo de ficar em casa. Urias entendia que era tempo de batalha. Urias teve esse entendimento. E Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele estava completamente alienado a tudo que estava acontecendo, querido. Nós corremos esse grande risco, nesse tempo de guerra, nesse tempo em que Jesus está às portas, de estar nos terraços, completamente desinteressados com aquilo que Deus está pedindo para nós. O Espírito Santo de Deus, que não se engana, ele levanta a sua igreja nessa noite. Quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Senhor está falando, querido. Davi estava no terraço, num tempo de guerra, num tempo de batalha. E ele serviu de pedra de tropeço. Ele queria servir quantas vezes, querido? Quantas vezes? Fala para mim que nunca você foi convidado para ir para um lugar enquanto você queria guerrear. Hoje é dia de culto. Eu quero estar no culto, eu quero ir no culto. Aí de repente vem o convite de alguém que está no terraço. Eu estava num lugar outro dia e eu falei todo animado pro irmão. Falei, irmão, hoje tem culto dos jovens. Vai ser poderoso, vai ser lindo. Deus está fazendo, Deus está falando. E o irmão, todo empolgado, falou amém. Não, eu. Aí ele abaixou a cabeça e lembrou. Poxa, eu até queria ir. Mas me convidaram para um churrasco hoje. E se eu te falar que quem convidou é crente? É a condição que muitas vezes nós corremos o risco, irmão. Nós estamos no terraço, é um tempo de batalha. E muitas vezes, se a gente não percebe, a gente serve de pedra de tropeço para quem quer guerrear. Urias entendia que era tempo de guerra, não era tempo de ir para casa, não era tempo de comer e beber. Eu quero lançar um desafio para você que se sente fraco nessa noite. Faz um propósito com Deus. Como eu fiquei feliz quando a Bel disse aqui, voto, a palavra voto. Eu fiz um voto, irmãos. Eu fiz um voto de não tomar café. Está completando hoje, exatamente hoje, um mês. Se eu conseguir ficar sem tomar café, irmãos, você consegue qualquer coisa. É forte. E Deus já estava falando, sabe o que acontece, irmãos? Deus fala pra gente, Deus cobra, o Espírito Santo nos incomoda pra gente, sabe, fazer coisas diferentes, mexer com a gente, mexer com a nossa carne, mexer com a nossa rotina, sair dos terraços, porque é tempo de guerra. Eu estava conversando ali e a Alana falou, esposa do Jorge, falou, a gente combinou de fazer uma visita lá e tal, e aí ela falou, mas... E eu já todo empolgado, não, a gente toma um café e tal. Ela falou assim, não estou tomando. Aí eu já... E eu lembrei, porque isso já estava vindo no meu coração, de eu fazer um propósito. E Deus usou ela. Assim como Deus tem usado pessoas aqui, para dizer que não está bom do jeito que está. Que nós temos que sair do terraço da indiferença, do comodismo, do descaso, do desinteresse. Urias queria estar na prontidão, porque tinha gente batalhando. E Davi estava servindo de pedra de tropeço. Não, vai para tua casa. Vai descansar, vai comer, vai beber. O Espírito Santo de Deus, que não se engana, ele fala com você nessa noite, ele fala comigo nessa noite. Se você não tem escutado mais Deus falar, faz um propósito. Eu lanço um desafio aqui. 2, 3 meses. Não deixa nada tomar o lugar do culto. Do seu culto a Deus.
Quarta-feira, esteja aqui. Domingo de manhã, esteja aqui. Sábado, culto de jovens, esteja aqui. Domingo à noite, esteja aqui. Acorda pelo menos uma vez na madrugada, durante a semana. Faz o propósito de ler a palavra de Deus. 2 meses. E você nunca mais vai ser o mesmo. Mas é para poucos. O Senhor te convida, o Senhor me convida, o Senhor nos convida a sair do terraço. Davi já tinha tido várias experiências com o Senhor. Isso mostra para nós que nós estamos sujeitos a nos encontrar em algum momento da nossa vida nos terraços, completamente diferente daquilo que Deus está falando e aquilo que Deus está fazendo. Mas é ano de ser cheio do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Se coloque de pé, igreja. Em nome de Jesus. Uma coisa muito forte que eu li aqui, que eu estava meditando em casa. Você sabe a palavra que Urias, ele usa, quando Davi pede para ele ir para casa? A palavra deslealdade. Muitas vezes nós somos desleais com nossos irmãos que estão pagando o preço. Ou alguém acha que é fácil vir pregar. Ou alguém acha que é fácil, Ministério de Louvor está aqui durante a semana, tem que chegar 1 hora antes. Para você não vir no culto. Todo mundo tem sua vida. Todo mundo tem a sua vida secular, de trabalho. O Senhor começou a denunciar algumas coisas na madrugada enquanto eu orava, algumas coisas eu falei com o pastor Fernando. Eu falei, Deus, antes mesmo de eu receber o convite, mal sabia eu que Deus queria estender o que Ele estava falando. Com o Fernando, com a Thaís. Muitas vezes nós somos desleais com quem está pagando o preço. Escola bíblica, você acha que é fácil ministrar? Alguém pensa que é fácil ministrar? Mas nós muitas vezes nos vemos desleais com quem está pagando o preço. Nós ficamos nos terraços. Culto de jovens, você acha que é fácil? Quantas vezes eu já vi lágrimas nos olhos do Renan? Mas muitas vezes nós somos desleais com quem está pagando o preço. O Espírito Santo de Deus está purificando a sua igreja. Quantas vezes nós somos desleais? Urias recebeu o convite de Davi. Fica na sua casa, come e bebe, está tudo bem. Urias, eu não vou usar de deslealdade com quem está guerreando. E é esse o convite que Deus faz para nós nessa noite. Eu não sei o que tem feito talvez você tropeçar, mas Marcos, capítulo 9, verso 43, assim: se a tua mão te faz tropeçar, arranca e lança fora, porque melhor é você subir para o céu sem uma das mãos do que você ir com o corpo inteiro para o inferno. Se o teu pé te faz tropeçar, melhor é você arrancar, entrar no céu sem um pé, aleijado, do que teu corpo todo para o inferno. É lógico que você não vai fazer isso. Deus está sinalizando aquilo que está fazendo você tropeçar, aquilo que está fazendo você ficar no terraço. Deus está te convidando e te convocando, igreja. Lança, para que não vá. Feche seus olhos. Quero convidar aqui os amados irmãos Serginho, o pastor Fernando. Começa a falar com o Senhor, querido. Ele que sonda nossos corações, Ele sabe onde é que nós estamos tropeçando, Ele sabe qual é talvez os terraços que nós estamos vivendo hoje. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele quer nos encher. Ele quer uma igreja sarada, uma igreja polida como ouro, uma igreja purificada, cheia do Espírito Santo. Chega de desculpas. Esse mês eu estou fraco, esse mês eu... Pede para o Espírito Santo te ajudar, querido, naquilo que você não tem conseguido. Chega de justificar o teu pecado. Chega de justificar a tua fraqueza. Não é tempo mais disso, é tempo de se levantar. É tempo de sair dos terraços. Não deixa o inimigo colocar
coisas no lugar do teu culto, do culto a Deus. Quarta-feira tinha 6 pessoas assistindo o culto, irmãos. Eu não pude vir e doeu a minha alma, porque eu queria muito estar aqui. Mas eu estive ligado, acompanhando. Apenas 6 pessoas. Eu pedi muito para o Espírito Santo: Senhor, não me deixa falar se o Senhor não quiser que eu fale. E eu sempre peço para o Espírito Santo: me lembra se for para mim falar, Senhor. Apenas 6 pessoas assistindo o culto. Tinha hora que caía para 4, tinha hora que caía para 2 pessoas. Quais são os terraços que tem nos prendido, irmãos? O Espírito Santo quer encher a igreja, mas Ele precisa nos curar. Ele precisa nos restaurar. Ele precisa nos renovar. Eu quero convidar você que se sente a necessidade de ser renovado, de ser cheio do Espírito Santo. Você quer ser fortalecido por Deus. Fala: Senhor, eu reconheço, eu quero mais, eu quero experimentar mais. Eu quero te convidar com todo o temor do meu coração. Se você sente que o Espírito Santo falou com você, vem até aqui à frente, em nome de Jesus. Nós vamos estar cantando um cântico. Aleluia. Quero convidar os pastores para estar estendendo as mãos em quem vier aqui à frente. Você vai ser fortalecido. Deus não fica devendo nada para ninguém, querido. O Espírito Santo não fica devendo nada para ninguém. Vem ser cheio de Deus. Vem até aqui à frente, é um passo de fé. Assim como o pastor disse ontem, você não vai perder se você vier. Pelo contrário, você jamais vai ser o mesmo. Aleluia. Vem ser cheio do Espírito Santo. Vem receber um renovo. Vem receber fortalecimento em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus quer curar, quer renovar a sua igreja. Quer purificar, porque você é joia, porque você é ouro. Aleluia. Hoje Ele passa o fogo sobre a sua igreja. Ele purifica. Aleluia. Não deixe nada te prender no terraço. Batalhar. Venha batalhar contra a indiferença, contra o comodismo. Em nome de Jesus, vem ser cheio do Espírito Santo. O Senhor promete: nós sejamos cheios do Espírito Santo. Nós seremos cheios do Espírito Santo. Vindo para cá, você já começa a abrir os teus lábios. Você que for ficar no seu lugar, estenda as suas mãos. Começa a batalhar, porque é tempo de guerra. Não é tempo de comer, de beber. Não é tempo de descanso. É tempo de batalha, querido. O Senhor está alinhando a sua igreja. Aleluia. Gostaria de convidar os pastores, pastor Veronese, pastor Marcos, para estender as mãos aqui profeticamente sobre esses irmãos em nome de Jesus. E vocês serão cheios em nome de Jesus. Nós vamos cantar um cântico profético. E aonde quer que esteja, o Senhor vai te mostrar, querido. O Senhor vai te mostrar, o Senhor vai trazer a tua memória aí. Onde estão os terraços que tem te prendido? Oh,
serei o mesmo. Jamais. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca-me, toca-me, diga toca-me, 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 toca-me. Com seus olhos fechados. Permaneça com seus olhos fechados, igreja. Mas sem cessar de orar, sem cessar de guerrear. Oh, meu Pai, este é o meu desejo. Nós não queremos mais ser os mesmos. Oh, meu Pai, esse é o meu clamor. Nós declaramos, Senhor, como igreja, como filhos obedientes. Oh, meu Pai, esse é o meu desejo. Transforma-nos, Senhor. Oh, meu Pai, esse é o meu clamor. Se esse é o teu desejo, declare isso pro Senhor, pro teu Pai. Oh, meu Pai, esse é o meu desejo de ser transformado, de ser liberto. Oh, meu Pai, esse é o meu clamor. Diga, eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Declara, igreja. O Senhor te convida, eu jamais serei. Toca, Espírito Santo, quando teu amor tocar em mim, eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca-me, toca. Pede pro Senhor, querido, pede pro Senhor. Toca-me, pede pro Espírito Santo. Toca-me, 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 toca-me. Eu profetizo que todos vocês que tomaram esse passo de fé, que vieram até aqui à frente, e todos vocês que abriram o coração nessa noite, eu profetizo em nome de Jesus, vocês jamais serão os mesmos. Amém? Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim. Amém? Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar, querido. Amém? Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, você sente só um minutinho, nós temos uns minutinhos ainda. Você recebeu a palavra, amém? Louvado seja Deus pela vida do seu servo. Projeta para mim 1 Crônicas 12, 32, por gentileza. Deixa eu pegar um gancho aqui. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Querido, nós somos um exército, amém? Você ouviu aqui que o exército estava em guerra. O líder estava no palácio, você ouviu bem isso. Dentre o exército de Israel, comandado pelo rei Davi, existia uma classe especial, específica de soldados. Dentro de um exército, nós temos que ter soldados das mais variadas formas. E dentre esse exército de Davi, diz que dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. E aí está enumerado uma quantidade. Querido, Deus está usando essa mesma unção que havia nos filhos de Issacar para dizer o que o exército tem que fazer nesse tempo. Vou repetir. Deus tem levantado esses com a mesma unção dos filhos de Issacar para dizer para Israel o que nós devemos fazer nesse tempo. Vou repetir pela terceira vez. Deus tem levantado essa mesma unção que havia com os filhos de Issacar para dizer para os filhos de Israel o que nós temos que fazer nesse tempo. Diga assim, por quê, pastor? Se você perguntar mais 2 vezes, eu respondo. Diga assim, por quê, pastor? Pela terceira vez, se você perguntar por quê, pastor, eu respondo. Mateus 24. Versículo 36 a seguir, para a gente orar. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, diga assim, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. É por isso que Deus tem falado com a gente, irmão, para a gente se aperceber que esse tempo está próximo. E tem muitos que estão vivendo a sua vida cotidiana, comendo, bebendo, o que Urias não quis fazer. Porque Urias sabia que era um tempo de guerra. E o Senhor tem usado os filhos de Issacar para dizer, essa guerra que antecede a vinda de Cristo, muitos não estão percebendo a seriedade do tempo que nós estamos vivendo, estão brincando. Como se naturalmente vai dar tudo certo. Querido, não vai terminar em pizza. O arrebatamento da igreja, ele se aproxima, ele é muito sério. Nós temos que levar, sabe, a sério essas informações de alinhamento que Deus está fazendo sobre a igreja. É nesse tempo, irmão, é nesse tempo que nós temos que, de fato, colocar a nossa casa em ordem. Sabe, tem muita coisa que vai querer te atrapalhar, te impedir, te atrasar. Sabe, tem muitas coisas, e eu não sou diferente, eu não tenho imunidade com relação a isso. Muitas vezes, amado, essa vida cotidiana, muitas vezes o inimigo vai fazer de tudo para você não ter tempo. Vai fazer de tudo para colocar um outro compromisso, uma outra coisa que vai encher você de tanto compromisso, tanta obrigação, para que você não esteja atento e você não perceba a seriedade do tempo que nós estamos vivendo. E Jesus volta. E, infelizmente, muitos vão ficar. Então escuta o que os filhos de Issacar têm falando desse tempo, irmão. O Senhor tem levantado os filhos de Issacar para dizer para Israel o que nós devemos fazer como igreja nesse tempo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se coloque de pé, por gentileza. Quero louvar a Deus pela vida do servo do Senhor, o Júlio. Que o Senhor continue te usando a sua casa, a sua família. E acrescente unção, graça, acrescente favor, acrescente mais e mais sobre a sua vida, casa, família e ministério, no nome de Jesus. Pai, nós te louvamos pela tua palavra.
Eu sei que o Senhor fala conosco e a tua palavra, Senhor Deus poderoso, ela tem um princípio, Pai, conforme o Senhor estabeleceu ali pelo profeta Isaías no capítulo 55. A tua palavra não volta para o Senhor vazia, sem que antes faça o que te apraz e prospere naquilo para qual o Senhor a enviou. Que essa palavra continue falando conosco no decorrer desses dias e que nós possamos estar atentos a essas informações, que esse tempo é chegado de alinhamento, de posicionamento, de deixarmos o terraço e estarmos em guerra, estarmos, ó Pai querido, sim Senhor, ó Pai querido, dizendo, eis-me aqui, eu vou guerrear nesse tempo, porque eu sei que à minha frente vai Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, é que conduz esse pelotão, é que conduz esse exército, é que conduz os filhos de Israel para estarem vencendo todas e quaisquer tipo de adversidade. Eu sei que é o tempo do Senhor estar de fato alinhando a sua igreja antes da volta de Jesus. Abençoe a tua igreja, desperta, Pai, em nós o teu querer e a tua vontade, desperta nos meus irmãos que estão talvez agora, Pai, até nas suas casas, mas poderiam estar aqui e não estão. Desperta com essa mesma palavra, Senhor. Ô Senhor, venha mesmo falar a cada um de nós, ó Pai, nesse tempo, Senhor, nos prepara, Pai, nessa semana, para termos uma semana cheia, ó Pai querido, dessa expectativa de receber mais do Senhor. Alinha a tua igreja, abençoe o teu povo, desperta, tira toda a frieza, toda a apatia, tudo aquilo que impede, atrapalha, tudo aquilo que quer de alguma forma, Senhor, nos manter nos terraços, nos manter, ó Pai, nos passeios, ó Senhor, e não perceber a seriedade do tempo que nós estamos vivendo. Desperta, Pai, aviva, Senhor, a tua obra, é o que te pedimos no nome do Senhor Jesus. Querido, que você tenha uma semana de vitória, uma semana aí de conquistas, de céus abertos, mas cuidado com os terraços. Vá em paz e que o Senhor vos abençoe.